Bem-vindos a mais um episódio, hoje no formato um pouco diferente. Ao invés de recebermos o convidado, estamos sendo recebidos pelo Mauro Fuch aqui no ateliê dele, como vocês podem ver. Mauro, muitíssimo obrigado por nos receber e pela oportunidade de a gente bater esse papo sobre a tua trajetória, Sim. teu trabalho. Sei que é difícil, mas quem é o Mauro Fuch? Oi. Começar de leve. Pô, eu me considero um escultor, assim, ó. Escultor, não, na verdade eu me considero, sei lá, um cara que tem vontade de fazer coisas, né? Então eu faço. Mas basicamente, por muito tempo é escultura, assim. A maior Uhum. parte do meu tempo é escultura. E como é que tu... Posso fazer uma pergunta que pode parecer meio idiota, mas de repente, para quem ainda não conhece, né? A gente conhecendo o teu trabalho, como é que tu consegue, como é que tu fez para manter ou unir ah, os laços de tradição da tua origem com na escolha desses materiais e na disciplina técnica do teu trabalho? Eu nunca me. Se ah, é que isso é uma... Pois é, eu nunca me liguei muito, assim, objetivamente nessa minha tradição, quer dizer, familiar, de Uhum, origem japonesa. Mas claro, eu acho que tá na minha cara, né, que eu tenho essa origem e não tem como se escapar disso, assim, né. uhum, Mas, como eu disse, nunca fui objetivamente atrás disso. O que me, assim, me aparece quando logo que eu comecei a trabalhar em madeira é a minha facilidade em trabalhar com esse material, uhum, que até eu me espantava, sabe. Era tipo 15, 14 anos, minha mãe já era ainda professora de trabalhos manuais, então lá em casa tinha vários tipos de material, couro, uhum, metal, madeira, acho que barro não, mas um monte de outras coisas. E a madeira tinha as ferramentas, era o que eu mais tinha habilidade em fazer coisas que até eu me espantava, entende? Isso que me seduziu a seguir fazendo escultura, porque eu me seduzi com a minha capacidade de fazer escultura, entende? uhum. Só que, claro, isso aos 15 anos é assim um pouco tipo Narciso, assim, tu começa a se achar assim um pouco especial. Porque tu começa a inventar uma coisa, pô, sai assim, até tu fica assim, nossa, fiz isso, e tu vai fazer mais, Eu sou bom. mais aqui, começa a se achar muito fodão. E aí, então tu logo percebe que aquilo é uma armadilha, assim, entende? Sim, Tu fica se seduzindo na mais contigo idade, mesmo. né? Então, eu acho que nesses meus, sei lá, 40 anos, mais até fazendo escultura, sempre foi uma. Isso eu tenho consciência agora, sabe? Uhum, De que foi uma. Que o meu trabalho, o meu, digamos, as coisas que me guiavam era como controlar essa minha vontade de fazer escultura com essa minha habilidade, digamos, de fazer escultura em madeira. Porque inventar coisa e fazer coisa, então isso que eu te falei nisso também. Eu sempre me considerei uma cara que tem vontade de fazer coisas. Só que isso sem controle, sabe? Fica uma coisa repetitiva e tu não vai adiante, parece. Tu segue e fica andando em círculos, uhum. assim. E então foram vários meios de controlar essa vontade de fazer escultura e essa habilidade também. Uma das primeiras coisas que eu tentei capturar foi quando entrei no Instituto de Artes e conhecer a história da arte, que é uma coisa que eu não Desculpa, tinha quando tu noção entrou nenhuma. no IA? Mais ou menos. 80, Metade dos 80, mais ou menos. 80, eu acho, 81, Uhum. 80. Então, ali tu tem alguma coisa que tu percebe, as pessoas que já fizeram, os artistas que já trabalharam e tal, tu pensa assim, onde é que eu vou me encaixar nessa coisa toda? E uma das coisas que eu logo me interessou, logo no início, assim, que era um jeito de ser o oposto do que eu fazia, que era o minimalismo americano. Era completamente diferente do que eu fazia, mas eles Ah, tinham tu já uma. tinha essa referência. Tive lá no Instituto de Uhum, Artes, porque era completamente diferente do que eu fazia, tanto na conceituação do trabalho, de como que o processo artístico, o processo criativo se
dava naquele grupo, principalmente só o Leavitt e o Carl Anders. Uhum. Eram trabalhos super secos, super geométricos, completamente diferente do que eu fazia, mas me interessou justamente por isso, porque é aquele processo tão racional, tão duro assim, e um trabalho também duro assim. Sim. Então foi ali a primeira tentativa de domar essa minha vontade de fazer coisas. A partir dali eu comecei a desenhar muito meus trabalhos e uma das coisas que apareceu em função disso foi o uso da matemática. Uhum. Nada, não é uma matemática muito avançada, é matemática de segundo grau, assim. PA, PG, equação de segundo grau, até por aí só. Pra quem não sabe, progressão aritmética e progressão geométrica. Isso. E a proporção áurea, sabe? E na época, por acaso, assim, foi bem a época que começou o pessoal a divulgar a teoria do caos, Hum. que era a matemática aplicada a sistemas fluidos, a nuvem, a árvore. E aí eu meio que encaixava essas coisas no meu trabalho, que o meu trabalho tinha uma questão orgânica e a matemática juntava com essas coisas de como é que uma forma se desenvolve a partir do vapor de água formando uma nuvem. Ou então como é que a biologia constrói uma árvore, ou Uhum. o algoritmo que está por trás do crescimento de uma árvore, ou de um vegetal, de um animal. Então essas coisas começaram a fechar e eu pensei, eu adaptei esse tipo de raciocínio para o meu trabalho, principalmente os fractais, a matemática, e chegou num determinado ponto, quando isso ficou muito exacerbado, que meu trabalho já não era feito a partir de desenho, ou esboço, ou uma maquete, era uma planilha de cálculo. Eu colocava algumas variáveis, e a partir dessas variáveis, algumas formas de RPG, Uhum. super simples. Mas como isso vai variando ao longo do tempo, ou do crescimento de um volume, ele ia gerar, era uma máquina de fazer escultura. E daí isso me conectava com o que o pessoal do minimalismo americano falava. O processo artístico é uma máquina de fazer arte, entende? Eles desenvolviam um tipo de raciocínio criativo e aquilo virava uma máquina de fazer arte. Então, não era tanto a intuição Uhum. na hora, o que que eu vou pintar, o que que eu vou esculpir, a próprio processo gerava a próxima peça, entende? Isso ficou assim super, eu fiquei super envolvido com esse negócio e em seguida consegui comprar um computador. Que até então fazia em papel milimetrado, um monte de maquetezinho em papel, um monte de númerozinho, Ah, fazer as cálculo, maquetezinhas cálculo. também. Fazer maquete em papel e Uhum. desenhava em papel milimetrado, porque também fazer esculturas muito elaboradas demandava muito tempo. Então não podia me dar o luxo de ficar errando, sabe? Tipo, que nem um desenho, tu errou, amassa o papel e joga fora. Mas escultura, se eu ficava uma semana fazendo determinada peça, eu não podia ficar errando. Então, eu tinha que ter um projeto bem definido para evitar esse tipo de situação, assim, de Uhum. desperdiçar, entende? Uma semana trabalhando uma peça que no fim não ia se encaixar lá na outra. Então, tinha um projeto super definido. Então, fazer tudo isso em papel milimetrado, e projeto, até que eu consegui comprar um computador e com um programa de manipulação 3D. E a minha surpresa é que aqueles projetos que eu levava, sei lá, 10 dias fazendo, tu definia uns parâmetros lá no programa de manipulação, tu apertava o botão, tudo, puf, na hora, sabe? E até então, por exemplo, eu tinha uma bola que eu estava fazendo, eu comprei um monte de bola de borracha e ficava rabiscando em volta da bola, para conseguir achar a divisão certa, a proporção correta do trabalho que eu queria fazer. E esse mesmo trabalho, que era da bola, eu acertei lá os parâmetros do computador, tu aperta o botão, só muda o parâmetro, aquilo vai fazendo, sabe, instantaneamente. Enquanto que com a bola, putz, eu ficava rabiscando a bola com uma régua flexível, sabe? Coisa de maluco. Ah, não tinha, né? Então. Só que aí o computador foi uma loucura, porque no computador tu podia fazer tudo, assim, era um universo assim que se abriu para mim, que nossa, aquilo me deixou maluco. Então eu fiquei, sei lá, Travou. não, Não chegou a travar. eu Não me cancelado o mergulhei negócio. naquele mundo de computador e fiquei só desenhando, modelando em 3D, comprava aqueles livrão, não tinha internet, tinha uns livrão na Globo, eu ia lá no Livraria Globo, ficava lendo lá como é que fazia tal coisa no AutoCAD, ou sei lá.
AutoCAD. Ah, Tinha AutoCAD e o KiDMax na época. E eu fiquei envolvido com aquele negócio e praticamente não via mais graça em fazer escultura, sabe? Porque ali no computador tu consegue simular o material, o brilho, a luz, o ambiente, enfim, tudo assim, a textura da madeira, a cor da madeira. E aquilo, e a escultura se resolvia ali, sabe? uhum. Totalmente. E aqui eu chegava aqui na parte aqui da sujeira, aqui, putz, não via mais graça, porque eu tinha feito todo o processo ali, sabe? Tava resolvido já, Estava digamos. resolvido. Isso foi um problemão, assim, para mim, porque, putz, e agora? O que que eu faço? E aí eu tive que fazer um outro processo para mim conseguir sair, assim, e conseguir voltar ao processo criativo de volta para madeira, sabe? Pro manual, no caso, né? Aí então, foi uma coisa meio difícil, assim, para mim conseguir sair daquele paraíso, digamos, digital, onde podia fazer tudo, para voltar para essa realidade aqui suja e poeirenta e com esforço físico. Que machuca. Machuca, que tem que fazer força, levantar peso e tal. Então, isso agora que depois, sei lá, passado Sempre o tá quê? quanto tempo faz isso? Eu fiz esse mergulho assim, lá naquele universo digital faz o quê? Uns 10 anos atrás, um tempo mais, talvez 15. E eu acho que agora há uns 5 anos, um pouco antes, bem antes da pandemia ainda, mas mais, então 7 anos que eu consegui, eu acho que me libertar, é tipo um vício, assim. Sim. Então, eu consegui me libertar daquele negócio todo e praticamente hoje eu só uso o computador assim para uma coisa muito para fazer um esboço quando tem uma peça meio complicada, sabe? Usa ainda. A gente até tava perguntando, antes de vir pra cá conversando, será que ele usa ainda pra fazer É, os modelos mas antes não, de. mas não a modelagem, aquela que eu fazia modelagem 3D, Sim. que a peça ficava Ficar pronta, né? pronta. Então uso só para fazer um esboço ali para ver as dimensões, como é que aquilo vai se encaixar e tal. Mas não daquele jeito, aquele jeito é uma coisa de Uhum. maluco, assim. E o engraçado disso tudo, assim, que lá naquela época, nos programas de manipulação 3D, uma coisa que não tinha era a gravidade. Sim. Hoje tem alguns programas que parece que tem. Eram programas focados mais na arquitetura mesmo, né? Mas é de modelagem É. 3D, assim. E não tinha gravidade. Então eu fazia as esculturas lá no programa, era tudo bacana, sabe? Tudo assim. Aí eu chegava aqui, construía a escultura, desabava. Ou então a proporção que eu tinha feito lá no computador era de um jeito, e chegava aqui o material não aguentava, a madeira, na espessura que eu tinha Sim. desenhado, modelado lá no programa, não suportava o tamanho da peça. Então aconteciam essas situações. E então teve uma fase de trabalhos assim que todas as esculturas meio que se desmaiavam, porque lá no computador estava ok. E aí chegava aqui, ela se desmaiava. Então, até não achei ruim, assim, mas só que tinha essa característica, entende? Como processo, é legal. Com o Talvez processo. agora tu consiga ver, né? Sim, sim. Agora não, e Agora tu ri. agora o engraçado é que esses últimos trabalhos que eu fiz, esses que estavam na Na Bienal, por Bienal. exemplo, eles têm a questão do peso ali Uhum. bem clara, porque eu trabalhava com uma balança. Aí eu pensei, nossa, depois de tanto tempo eu fiquei com uma balança, porque recuperar, pagar meu pecado ali no computador, de ter ignorado a gravidade, entende? E agora aqui eu estou até pesando assim uma balança de razoável precisão para poder aquela peça ficar equilibrada, entende? Então o mundo dessas voltas, assim. Foi útil. Sim, sim, tudo é um Como processo, processo que a assim, gente é um tá falando, processo, foi útil. é um processo. Então De qualquer forma, né, Mauro? Parece que essa questão da forma física natural te chamou mais forte do que a própria situação que te abriu nova no computador ali, né? Porque poderia ter decidido daqui a pouco ficar como um escultor digital, que é o que o pessoal tem chamado hoje, né? Assim, faço tem, escultura digital, mas não toco nunca no material, né? sim, Mas nessa reminiscência do toque material para ti foi muito mais importante porque, né, acho que consegue. sim. Meu irmão, né? A gente tava falando sobre isso, né? Que Isso. Antes de vir pra cá, antes de vir pra cá, né? A gente queria perguntar pro Mauro dele. Disse, não, daqui a pouco pergunta. além do que já tava Além aqui, de estar né? na pauta, né?
assim, não, vamos perguntar daqui a pouco o seguinte, ó, porque a gente percebe hoje, né, um pessoal mais jovem, assim, até pelo que a gente tem, né, de veiculação no Instagram, coisas do tipo, assim, não, o pessoal que são, somos o quê? Somos escultores, tá? A gente vai ver, eles resolvem tudo no computador, né, então nada de espaço físico, e hoje com a tecnologia que se tem para imprimir, Até né, imprime, Sim. né? eles imprimem isso, montam uma peça ali, né, em Ah, pedaços que seja, você vê aquilo ali, mas você vê que ele não sabe, assim, o peso que tem o material, né, aham. né, como é que ele vai se comportar com A a ação, resistência do né? material a A um ideia tipo é de. perguntar o que que tu pensa sobre isso, assim, né? Como é que tu vê essa. Porque eu também eu vi esse pessoal atual modelando em 3D, eu sou um dinossauro, porque os caras manipulam tocando na tela e Sim. mexendo na tela e tal, e eu vou ali entrando com dado numérico, entendeu? O mouse, putz, isso é pré-história. Não, um cara de 14? Que era linha de comando? Eu fazer 14 era linha de não, comando. já comecei, sei lá, AutoCAD, não sei qual, mas eu me lembro que tinha um livrão assim do É. AutoCAD que eu não tinha condições de fazer. Eu ia lá na Globo, ficava lá vendo qual comando, e aí chegava às vezes o cara, não, que não é para Não usava nem o mouse. tem que comprar. Você comprou ali. Na época eu não usava nem o mouse. Então, a gente estava comentando que até mostrei um É, rapaz ali que ele coloca um óculos, um Tem filtro, assim, isso, e ele tateia o ar, né? é, E a forma vai aparecendo assim sim, na sim, realidade, né? é, Nossa, é surreal, assim, vai imaginar isso aqui, sim, né? sim. O que te levou a buscar? Desculpa. Eu tava pensando. Que a gente falou assim, preciso voltar pro ateliê, né? Mas o que te levou a voltar pro ateliê, digamos? Que não te fez seguir nesse caminho, por exemplo? É que eu me sentia meio esgotado ali naquele universo digital e aquilo Não ia mais, digamos. não via muita graça. Por exemplo, pô, meu trabalho de escultura tá ficando assim, sem graça, assim, de chegar e fazer uma peça, porque praticamente eu reproduzia o que estava pronto lá em cima. Tu chegou a usar como modelo. Não, usava 100%. Sim. Putz, eu detalhava o tamanho do pino, o tamanho do buraco, tudo detalhado, tudo, tudo. É uma coisa completamente obsessiva, assim. E aí ficou uma situação difícil, assim, porque, pô, eu nem vendo essas coisas. E foi difícil essa retomada? Foi complicado, assim. Como é que eu ia sair Pra daquela. voltar pro. É outro mundo, Não que eu tivesse são mundos. abandonado, Sim, mas mas. ficava muito tempo ali no computador. Nossa, Que ficava. são processos, eu vejo ao menos, não sei, né? Posso falando, pra ti pode ser uma grande bobagem que eu falar. Mas não são processos um pouco distintos, assim? Tu tá com a coisa que é a matéria na tua frente e resolvendo. É, Por mais que tu resolva no papel, no computador, acho que nem tu chegar na hora, tu tem o problema da matéria, né? A matéria de novo. Que é é, a resistência da madeira. mas eu vi alguma proximidade, porque lá na modelagem 3D eu era quase um artesanato também, porque eu ficava modelando pino por pino, furo por furo, a distância de uma peça para outra, a escala dela, tudo. Sim, Era, parecia um artesanato também na modelagem. Então tem uma proximidade tem. ali. Mas foi assim. E aí também a coisa que agora eu percebo, que antes eu tentava. Quer dizer, logo no início, quando comecei a fazer escultura, a intuição, a vontade de fazer coisas, eles falavam muito mais alto, sabe? Eu não pensava, porque eu me sentia assim, nossa, eu sou capaz de fazer isso, fazer aquilo, e com uma liberdade de fazer coisas assim que eu não, que era assim, para mim era surpreendente dele. E durante esse trajeto todo, eu fui meio que tentando domar aquilo, tentando Uhum. colocar ele sobre uma coisa racional e agora eu percebo que eu tô voltando a ter aquele impulso criativo, digamos, junto com essa organização, só que a organização está bem mais, eu acho, equilibrada em relação ao que era no início, entende? Uhum. Então eu me sinto mais equilibrado. Porque também logo no início, quando eu comecei a trabalhar escultura, eu fiquei maluco também com essa minha capacidade de fazer coisa. Eu trabalhava assim, tipo, 17 horas por dia. Enlouquecidamente. Era enlouquecidamente. Então não tinha vida social, não tinha vida nada, era só ateliê e dormir. Eu andava até meio torto, porque era uma Isso não pessoa aconteceu. torta, sabe? Uma pessoa torta, assim, não era uma pessoa que. Em todo sentido. Sempre assim.
Então, agora eu cuido da minha saúde, eu faço atividade física, entende? Eu tenho uma coisa mais equilibrada. Então, acho que a minha produção, eu me sinto mais equilibrado. Se eu sou, eu não sei, mas eu me sinto. Então, estou nessa fase agora, aos 60 e tantos anos. Uma pergunta assim, a madeira, a escolha da madeira. Pois é, Tu é escultor, sim, bom, sim, escultura. mas tu trabalha predominantemente, para não dizer só com madeira, né? Mas É, predominantemente com a madeira. basicamente é madeira. Aí eu tentei outros materiais, tipo a argila, na cerâmica, e achava aquilo muito, não tinha Profissionalmente ou na resistência. faculdade ainda? Na faculdade, um pouco aqui, assim, também, Uhum. mas o material não oferecia resistência. Eu apertava, aquilo ia, sabe? A madeira tem uma resistência, assim, que eu acho que é justa para mim. Uhum. Entende? E logo, quando eu comecei a fazer escultura e tal, tinha o Chico e o Vasco aqui em Porto Alegre, que Uhum. eram as referências. O Vasco era mais ladeira, assim, não era. E o Chico não, o Chico recebia a gente, mandava a gente no ateliê dele. Tanto que mandava que diz, não, tem que fazer pedra, pô. Pedra que é bacana. Escultor tem que trabalhar com pedra e tal. Aí tu foi. E aí eu fui, cara. Fui e voltei. E aí cheguei lá na ateliê lá em Vila Nova, e aquele monte de pedra e umas máquinas e tal. Escolhe qualquer pedra, pô. Tá bom, né? Aí me dão uma ferramenta, Já agora, tô obrigado. agora vai, porque agora. E ele é surdo, né? Ou se fazia de surdo. E eu tem na cara. Não acontecia nada com aquele negócio. E batia. E ele ficava olhando e rindo pra mim. Eu falei, putz, pá. Esse filho da puta. E aí eu comecei a ficar com raiva daquele negócio. Eu comecei a dar mais, daí comecei a rir mais ainda. Fui que vai quebrar. Eu, puta, que velho chato. Eu, já tô aquela cara. Eu falei, puxa, vai se foder. Eu vou muito mais não sei lá, pra tirar outra tela. Falou de experiência do padre. A primeira foi Tô chorando. Eu tive duas experiências, a primeira e a última. ele ficou dentro de mim. E aí, quando eu encontrava com o Chico, ele dava a mão pra gente comentar e pegava a mão. Uma foto do carro, assim. É um tipo, né, de negociação que a gente não tem, que a gente não conhece, né? Aqui as negociações, né, estão todas, né, já É, com a madeira, né, lá, outra coisa, né? É outro. situação completamente diferente. Mas foi engraçado, porque é uma pessoa engraçada. Mas no dia eu tava com. Foi engraçado depois. No dia foi engraçado? Foi horrível. Engraçado agora que passou. Sim, depois é engraçado. Meu Deus. Vou tentar fazer uma pergunta que eu escrevi meio mais ou menos aqui. Então, tu trabalha também. A questão da artesania, o artesanato Aham. e o saber manual operacionalizado. Péssima expressão, mas como é que isso aí tu vê isso no teu trabalho? Dá pra ver que é uma das coisas relevantes no teu trabalho, né? É, Pra ti, ao menos, assim, digamos, tu tem como é uma coisa que um eu não, apreço, digamos, não deixei de não abre lado mão, né? durante todo esse meu projeto. Assim. Que é putz, eu vou dizer o quê? É um tipo de um amor à relação material. Assim. É um jeito de trabalhar que é. Aí eu acho que tem essa questão da minha origem oriental, sabe? Uhum. Respeito ao material, respeito à origem desse material, que é uma árvore que às vezes levou, sei lá, algumas árvores devem ter levado, sei lá, 300 anos, para eu poder ter digamos, Um pedaço. o privilégio de poder trabalhar com aquele material que, sei lá, quantos passarinhos, macacos, enfim, andaram por aquela árvore. Então,
eu acho que aí tem essa questão do respeito ao material, de entender o material, de lidar com esse material com respeito, que eu acho que é devido a ele, né? Uma certa reverência, né? Isso. E a questão da artesania vem da Acho tua que isso formação em casa ainda, talvez. acho que sim, né? Tu falou que tua mãe dava aula de... Minha mãe dava aula e meus pais, quer dizer, toda a migração japonesa, a maioria foi trabalhar na agricultura. Uhum. E na agricultura tu tinha que fazer tudo, assim, porque tu chegava lá no mato, digamos, e tinha que levantar a casa, fazer o teu galpão, fazer teus móveis, fazer tua roupa, enfim, toda essa questão estava ligada à, à situação da migração japonesa. Eu acho que não só da japonesa, mas da Sim. japonesa também. Nunca te arriscou na carpintaria? Nunca te animou com a carpintaria? Eu Tentou já, fazer já alguma fiz, coisa? sim. Porque, bom, tem um outro aspecto ali do meu início, assim, que lá pelos 15, 16 anos que eu comecei a me interessar pelas coisas da criação, da criatividade, era o final da contracultura, do movimento hippie. Uhum. E eu super me interessei por aquele negócio. E eu participava de feira hippie, sabe? Fazia artesanato, fazia utilitário, assim, para vender Uhum. em feira hippie. Então, isso também é uma questão que é super importante, assim, também. A cultura, a contracultura, Uhum. né? Do final lá do movimento hippie. Eu peguei o finalzinho, assim. Eu via lá no cinema Baltimore, o Stock, né? Eu via o filme do The Doors não, The Band, que tinha. O filme do Baltimore. Led Zeppelin, então eu ia lá na sessão da meia-noite ali no ABC, ou acho que no Bristol, né? E tinha todo aquele universo que envolvia aquelas coisas. Então, isso foi uma coisa que me abriu, assim, porque eu vinha de uma cultura bem rígida, assim, da família, né? A cultura japonesa, que tinha uma disciplina, que tinha uma hierarquia, e aquilo, esse contato com essa contracultura e tal, esses livros e tal, ah, foi bem importante, assim, para a minha formação, né? Uhum. Então, tinha essa questão de fazer objeto utilitário, fiz cadeira, tinha uma época que eu fazia um monte fiz várias cadeiras. Então, só que chegou até por aí, não passei das cadeiras. Só. E essa questão voltando pro... Essa questão do movimento lento e orgânico na tua obra. Como assim, né? Suas obras, de certa forma, elas se movem, né? Algumas delas são Sim. articuladas e outras Sim. o público É, se move em relação ao público. isso é uma outra característica que mantém desde o início, porque o jeito que eu trabalho a madeira, ela tem uma coisa sensual, assim, tátil, um apelo tátil meu, porque E dá vontade de enfiar a mão mesmo. exato, até porque no início, assim, como eu falei ali, eu ficava 17 horas trabalhando, aquilo era tudo, assim, na minha vida, né? Mas tinha essa coisa sensual, assim, de erótica até, né, no meu trabalho. E isso se manteve, assim, até hoje. Ah, e então manipular a peça e permitir que ela se configure de várias maneiras, isso foi sendo explorado, assim, ao longo do tempo. Isso é uma coisa que me interessa, assim, de ter uma escultura estática, quer dizer, e ter uma peça que se movimenta, assim, isso me interessa sempre, assim, da peça ter várias configurações, assim, ser possível ter várias configurações, né? Sempre penso isso e sempre trabalho com isso. Sempre não digo, mas é uma coisa que me importa bastante. Tu tem algumas obras públicas, digamos assim, né? Que em espaços públicos, pelo menos. Como é que é trabalhar em escala grande ou interagindo, assim, com o meio, com a arquitetura? Com o meio todas as interagem, mas nessa escala maior, assim, como é que foi pra ti, pelo menos? Não foi muito, eu vou dizer, tem uma parte dessas obras públicas que foi a partir de uma ideia que eu tive quando eu mexia muito com o computador, e teve um concurso da prefeitura, que era para fazer uns muros ali embaixo do viaduto Na Vasco, né? da Vasco com a Ramiro por cima. Sim. E ali eu pensei
em usar os azulejos como um pixel. Uhum. E aí eu tive uma ideia de pensar isso e como, sem ter que fazer pintura em azulejo, mas usar o azulejo da linha comercial, no caso da Eliane, na época, e como adaptar aquilo para um desenho. Então eu tive uma... entendia mais ou menos como que aquilo funcionava e como acertar a paleta de cores para um desenho qualquer, assim, desenho que eu, no caso, fiz para aqueles muros. Então, a partir dessa ideia de como adaptar uma paleta de cores para um desenho, eu fiz vários trabalhos. Comecei no viaduto, depois fiz do aeroporto, depois fiz uma série de outros trabalhos assim. E aí chegou no viaduto, ali eram cerca de, sei lá, 13 mil azulejos. Fiz meio à mão aqui. Aí foi o concurso do aeroporto, ali seriam 300 mil pastilhas, entendeu? E a mão ia ser uma loucura. Daí eu pedi para um pessoal, para um engenheiro de AutoCAD fazer uma parte de um programa e uma professora da informática da UFRGS desenhar uma outra parte do programa e eu mexi com uma outra parte. Então, um programa de computador, digamos, Frankenstein, que é um pedaço de um pedaço do outro e um pedaço meu. E, cara, hoje em dia, se eu botasse, acho que no ChatGPT, aquilo ia conseguir compilar numa coisa só, assim, bem organizadinho. Mas naquela época era assim. Até o último, esses dias eu fiz um outro painel desse, que é por encomenda, assim. Então, tem uma linha de trabalhos que eu fiz, que é em cima dessa ideia das pastilhas, de como acertar uma paleta de cores do desenho que me pedem, o que eu faço. Uhum. E depois tem uma outra parte das esculturas maiores. Essas esculturas maiores geralmente foi por demanda de curadoria. Uhum. Não é muito a minha praia, assim, já. Mas me permitiu experimentar essas coisas, de trabalhar com outros materiais, com pedra, com aço. Então. Mas não é o meu interesse, assim, aconteceu por demanda de curadoria. Não sei porque achava que eu deveria fazer escultura grande. Em pedra. Ferro. Aquela árvore, é uma espécie de uma árvore que tem, né, ali isso, na URGS, na né? URGS, sim. Aquela peça eu acho maravilhosa, aquela peça, mas ela é com umas Placas plaquinhas, né? Que granito, vão. Eu até comentei com o É Alexandre, granito? granito, é granito rosa, né? Tipo, granito rosa, plaquite, perto. isso, aquela peça é fantástica, assim, né? E aquela também, ó, tu chegou a ter maquete dela, não me lembro. Eu fiz tudo no computador. Computador também. Aqui do computador. É, Que legal, já fez o, né, programa do corte, tudo, né? isso. Encaixe, né? Então era da época que eu ficava lá no computador. E como é que tem sido, como é que é a receptividade das tuas obras? Tipo, agora tava na Bienal, né? Agora, acabou agora a Bienal. Pois é, aí são mais de 40 anos trabalhando. Então, logo no início, foi uma surpresa para o circuito uma produção como a minha, assim, de ter uma artesania tão Uhum. apurada, digamos. Então, aquilo puta, foi um sucesso. Assim, até não foi só para mim, mas para toda a minha geração, foi um boom no mercado, que é a geração 80. Então, nossa, se vendia muito, assim, logo no início, porque toda a minha geração apareceu e tinha as galerias e tinha um circuito muito efervescente na época. Então, para te ter uma ideia, assim, tinha fila de espera para comprar minha escultura. Foram, sei lá, uns 12 anos, assim, talvez 15 anos, assim, nessa coisa louca, assim, de expor em São Paulo, expor aqui, expor não sei onde. Né? Só que chegou uma hora que eu achei assim, nossa, isso aqui está me engolindo, assim. Uhum. Eu não estava mais me sentindo confortável naquela produção, porque a galeria pede mais uma e pede mais outra, e vamos fazer uma exposição lá, exposição cá. E eu não tava confortável naquela situação. E aí eu me afastei do circuito, assim, fiquei, sei lá, 10 anos sem expor. Trabalhando, Uhum. mas sem expor. Atendi alguma coisa da galeria. E desde então eu venho expondo assim, um espaçamento de 9, 10 anos, assim, não tem mais exposição. Até porque eu também não tinha a estrutura profissional para
nesse circuito de arte, sabe? E acho que com o tempo esse circuito de arte ficou mais exigente em relação à produção do artista, assim. Ele virou um business, assim, Nesse circuito galeria circuito ou galeria, um circuito institucional, comercial, né? comercial mais, né? Virou um business, assim, que exige muito do artista, não é para qualquer um estar nesse circuito. Não. Quase que é uma coisa industrial, né, mano? Assim, parece que a lógica que eles pegaram é essa lógica do mercado produto, assim. Mas Isso, é que é produto, né? Que é, Não tô dizendo. Sim, A visão deles claro. produto dentro da esfera dos produtos artísticos, né? Sim. Mas que É pra você também sobe aqui. uma indústria que está fazendo, mas é o artista, ele me divide, pensando, criando. É, Mas eles querem consumir como esse produto, né? Então, sabe, eu preciso do, né? e tem uma coisa da valorização, se aquilo, se tal artista vai comprar por 20, daqui a 5 anos vai vender por 200, entende? Sim. Isso. Então tem essas coisas assim que o mercado não vê mais assim como uma obra de arte, mas como commodity quase, né? uma ação de uma empresa, É. entende? É uma ação. Então, E o processo criativo e coisa vai pro saco também, né? Dependendo da. aí o artista tem que se segurar, assim, Não porque vira, senão vira meio vira automático mesmo, né? se engolido e cuspido logo adiante, entende? É. Então, por exemplo, tem museus que compram, sei lá, 100 artistas por ano, digamos, e no segundo ano vende 50 desses, no terceiro vende, sei lá, tanto, né? Daqui a 5 anos sobrou um ou dois daqueles 100 que eles compraram, e assim vai. Se aquilo acertou, aqueles dois, valeu a pena o custo dos 100 aqueles que compraram no determinado ano, entende? Então fica essa roda viva, assim, essa coisa maluca, né? Um mercado de risco, de certa forma, né? Então eles apostam, sei lá, 100 artistas, mas aqueles dois que vão Tem que bancar todo mundo. bancar o resto. E assim é para um colecionador, às vezes, que ele não está comprando porque ele está comprando porque vai valorizar, né? Uma moeda. É um investimento. A É um moeda. investimento, A moeda, né? Investindo é aquilo, uma né? moeda. Calma. Então o artista, às vezes, é uma casa da moeda. Um Bitcoin. Imprimindo suas notas. Assim. Antes fosse, né? Tem aquele trabalho dos siglos, né? Que é a nota de zero. É. Do Elias Maroso também, uns R$3. E tá sendo representado por uma galeria agora ou não? Eu, talvez. Então, eu fui também, sei lá, 15 anos, mais, aliás, cada vez mais, sem galeria nenhuma. Assim, porque não. Mas vendendo ainda. Vendendo ocasionalmente. Ah, então, agora, como está nessa coisa, né, esse crime equilibrado, então eu acho que eu tenho capacidade Agora vai. de me locomover nesse circuito sem ficar torto. Talvez até pela bagagem também, né? De não se porque, submeter à loucura não, de quando é eu novo, sou vai na assim, onda, né? eu sou assim, não Tipo, não vou dar conta. nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então vamos ver se vai, mano. Pra quem tá começando, assim, porque já foi, já voltou, já lidou com pedra também. Já. O que tu diria pra quem tá começando? Eu acho que é sempre uma coisa de autoconhecimento, sabe? Isso que é a tua vida, assim, né? Autoconhecimento. Onde é que tem tuas fragilidades, onde é que tem tuas energias, tuas forças, até onde... Mas tu tem que se movimentar sempre, assim, tem que se puxar sempre, né? Correr atrás de saber quem tu é, como é que tu age, como é que tu trabalha, como é que tu funciona, né? Onde que tu tem mais força, acho que é isso. E sempre tá se puxando, assim. E a última pergunta. O que tu gostaria que teu público levasse quando sai de uma exposição tua? Não uma peça, eu digo. Comprasse tudo, eu gostei que comprasse tudo. Eu vou Como dizer que experiência, talvez, como... a minha, como é a palavra? O jeito que eu encaro meu trabalho é super egoísta, sabe? É o meu desejo sendo possibilitado, entendeu? O meu desejo de fazer escultura sendo possibilitado. Esse é o que eu mais penso, assim, eu quero continuar fazendo escultura, sabe? Então, para isso, eu tenho que pensar assim, eu vou ter dinheiro para fazer, para poder manter meu ateliê, se eu vou ter saúde para conseguir fazer escultura, entende? Então, essas minhas preocupações, assim, básicas, assim, quase cotidianas, assim, ultimamente.
Eu quero ter condições de fazer escultura e eu quero ter a saúde para conseguir fazer escultura. É isso. O resto, sei lá, o resto não me. Não O me resto que vier. o resto vai pra gente tá ótimo. Só te agradecer de novo por nos receber aqui Por numa escutarem mesmo. sexta-feira. A gente não fala muito, mas a gente fica aqui, né? Nem fala de arte. Né? Nem fala de. Quanto menos falar, melhor. É isso. Nossa, junto. Receber junto. Vocês já trabalharam juntos, tem uma história na cabeça de porco aí que eu fiquei sabendo. Agora eu falo uma coisa que não sabe que eu sou pequeno. Eu não penso, tipo, fazer a quantidade. Tá um beco. De novo, muito obrigado, Lia, que com a gente também, Mauro, por nos receber. E até uma próxima. Ó, vamos comer as bergamotas, né?